Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, mercado da bola. A gente vai falar mercado da bola agitado. Mentira, não tá agitado não, né? Na verdade, tá bem magrinho, bem tímido esse mercado da bola nesse início, nessa primeira semana no futebol brasileiro. E é claro também que isso se deve a uma política de austeridade adotada por alguns clubes, crises financeiras. Ontem, no vídeo de ontem à noite, falei de clubes brasileiros que vivem o inferno do transferban e os 3 clubes de São Paulo, né? E é claro, clubes que, mesmo não estando mais no transferban, estão com dificuldades de atrair jogadores no mercado. É o caso do Vasco. A gente vai falar também de clubes que têm uma preferência de fazer caixa. O caso do Fluminense, está mais interessado em vender do que em comprar. E dependendo de quem vender, por quanto vender, dá para começar a pensar em quem trazer. O Fluminense já trouxe o Hulk. De certa forma, impacta muito na folha salarial, né? Por mais que o Fluminense não tenha gastado absolutamente nada para trazer o jogador, é um impacto na folha salarial. E a gente vai falar do mercado da bola nos outros clubes. Por que o Flamengo também não está trazendo ninguém? É claro que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, mas o Flamengo vive aí também um problema com relação a agente, está dando calote em empresários, e os empresários, é claro, não estão priorizando o Flamengo nesse momento. Enfim, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, a gente vai falar muito sobre futebol aqui no Dois Toques. E é claro, peço para você seguir o nosso canal. Você que está assistindo esse vídeo e não segue o nosso canal, aqui é um canal que a gente fala de futebol, traz o mundo do futebol, aquilo que muitas vezes ninguém quer ver, ninguém quer falar, os bastidores, as polêmicas, e é claro, comentamos a rodada, os resultados. Hoje, por exemplo, tem live, 8h30 da noite, nós vamos fazer live ali comentando as partidas que estão acontecendo e trazendo novidades também de transferências nacionais e internacionais, mercado da bola para os clubes brasileiros. Ontem, o Santos deu uma amenizada na crise, né? Venceu a Universidade Central da Venezuela, equipe limitadíssima, fraquíssima. Como chega numa Libertadores da América um time desse, eu realmente não sei. 4-1 na Venezuela. Bom Tempo fez um bom jogo, não é só bom tempo, não. Bom futebol também. E o Santos, bem tranquilo, de forma bem serena, venceu esse jogo. Foi assaltado, teve pênalti que não foi dado, enfim. Venceu por 4-1, deixando até essa agenda do jogo de volta mais tranquila para o Santos focar também no Campeonato Brasileiro, né? Afinal de contas, está precisando e vai ter o retorno do Neymar. O Cuca já avisou, vai ter o retorno do Neymar contra a Chapecoense pelo Brasileirão. Santos precisa angariar pontos o mais rápido possível, afinal de contas, já estamos na metade do Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, ontem teve jogo Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV 1-1. Eu vou misturar os assuntos aqui, né? Eu tô falando de mercado da bola e da dificuldade dos clubes, dos principais clubes do Brasil em trazer reforços. O Galo é um deles. Mas o Galo não tem a SAF lá dos irmãos, que são atleticanos, isso e aquilo. O Galo passa por uma crise financeira há muito tempo. Há muito tempo. A SAF foi uma forma de tentar camuflar isso. E hoje todo mundo sabe que o Galo vive uma crise financeira, não deve trazer reforços de peso, e o time vem sentindo isso. O time do Galo é um time comum. O Galo já tropeçou e muito nesse Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa. A última vitória do Galo foi contra o Vasco, em São Januário, mas dentro de casa o Galo tem deixado muitos pontos. E ontem, mais uma vez, e quase deixou os 3, porque o Bahia teve uma chance no finalzinho, uma bola na trave do zagueiro David Duarte, e o Atlético Mineiro não conseguiu passar de um empate, foi vaiado pela sua torcida, é claro, né? Afinal de contas, esperava-se uma vitória nesse retorno ao Brasileirão, mas sem reforços, sem dinheiro em caixa, sem vendas. Afinal de contas, o Galo vai vender quem? Ninguém está jogando nada. Quem é que vai se interessar em algum jogador do Atlético Mineiro? Difícil, né? A situação do Galo é muito difícil. O Bahia, para o projeto que tem, é isso aí.
tem um time redondinho, tem um elenco redondo, não vai brigar por título, não vai brigar por nada não, mas vai tentar, mais uma vez, uma vaga em Libertadores da América. Esse ano o Bahia fez um vexame danado, né? Ficou fora de competições sul-americanas porque saiu na segunda fase da Libertadores. Né? Então o Bahia está tentando classificação para voltar à Libertadores da América no seu terceiro ano consecutivo, né? Até uma marca histórica para o time do Bahia na sua gestão do Grupo City. Agora, vamos lá. Fluminense quer vender, quer fazer caixa. É o que sustenta o Fluminense. O Fluminense não tem os maiores contratos, não tem as maiores torcidas, não tem as maiores rendas. Fluminense, enfim, esportivamente está sempre brigando por alguma coisa importante. Isso aí a gente precisa destacar. Mas a fonte de renda do Fluminense não é direito de transmissão, não é nada disso. É o celeiro de Xerém. Venda de jogadores. E por mais que não tenha ninguém se destacando como em anos anteriores, né, que a safra tricolor era melhor, né, até acompanhando meu afilhado Joga em Xerém, acompanhando a nova safra, né, estive lá na final do Carioca, da garotada ali, sub-13 e tal. O Fluminense tem uma geração legal, uma geração boa, apesar de ter perdido o título para o Botafogo, tem uma geração boa chegando aí no Fluminense. Sub-15 do Fluminense é muito bom, mas essa geração que já está no clube profissionalmente há muito tempo, ela não encantou o mercado. Mesmo assim, o Fluminense pretende fazer boas vendas. John Kennedy, que era um caso perdido, praticamente perdido, voltou a jogar futebol, continua, né, meio malucão, arruma confusão daqui e tal, o jogo contra o Bragantino foi expulso, é meio incontrolável, né, mas é um moleque bom de bola. E o Fluminense pretende vender o John Kennedy, pretende vender o Martinelli, já vendeu o Bernal. O Fluminense quer fazer caixa nessa segunda janela, até porque já tem um jogador que custa muito caro, que é o Hulk, mensalmente custa muito caro, e precisa saber se vai ter o rendimento esperado, né? Mas o Fluminense, claro, depois de fazer algumas vendas, quer ir ao mercado para buscar oportunidades. Quem deve fornecer jogadores para o mercado é o Santos. O Santos vive uma gravíssima crise financeira. Não vem ninguém de nome para o Santos nessa janela. Ele vai ter que fazer milagre com o que tem. Vai ter que fazer Neymar querer jogar bola, Gabigol continuar ajudando o Santos fazendo os golzinhos. Nos últimos jogos o Gabigol, antes da pausa para a Copa do Mundo, estava fazendo uns gols importantes, né? O Santos vai ter que fazer um bolo de fubá com pouco milho que tem. Não tem jeito. E talvez tenha que vender jogadores, inclusive para o mercado nacional, fornecendo jogadores para o mercado nacional, aqueles que não atingiram ainda os jogos, o limite de jogos, né? A situação do Santos é muito grave. Então a vitória de ontem, 4-1 na Sul-Americana nos playoffs, realmente foi um alívio, porque ficar sem a Sul-Americana para o Peixe seria um desastre, né? Mesmo que não seja uma premiação parecida com a Libertadores, ainda assim é uma premiação. Ainda assim é uma premiação. Então, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, punido com transfer ban, São Paulo, que agora nomeou o Rafinha como diretor. E o Rafinha vai ter que lidar com salários atrasados. São Paulo enfrenta problemas de salários atrasados. Enfrenta problemas com insatisfação de jogadores, problemas extracampo. Voltar a desenvolver jogadores na base. São Paulo tem uma série de problemas. Situação do Caleri, reforços. São Paulo precisa de reforços. Então, tentou trazer um diretor de futebol identificado, campeão com o clube, para ver se pelo menos ameniza a crise com os jogadores, né? Porque o diretor de futebol ele faz essa meiuca, né, da direção da cabeça com os jogadores. Tá? Então é a presidência com os jogadores, é a alta cúpula com os jogadores. Vamos ver se o Rafinha vai conseguir amenizar São Paulo, que também joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo? O Flamengo não tem problema financeiro nenhum, se bem que está dando calote em empresários e agentes sob a justificativa de reorganização financeira. Mas o Flamengo não atrasa salário, pelo menos até então, né? O BAP surpreende a tanta gente, mas o Flamengo realmente, não vou dizer que se arrependeu,
mas o Flamengo gastou uma grana que não deveria ter gastado no Paquetá. E grande parte dessa grana foi à vista. Então o BAP, fazendo lá a reorganização financeira, porque não quer deixar o caixa vazio, quer deixar dinheiro em caixa, ele colocou agentes, intermediários, empresários, jogadores para o final da fila sem data para pagamento. Então, nesse momento, o Flamengo também enfrenta essa resistência agora dos empresários. Porque o empresário quer receber o dele, o empresário vai colocar o seu jogador, não é onde ele vai ser campeão, é onde ele vai receber o dele. E no Flamengo ele não vai receber o dele, não. Então, nesse momento, o Flamengo também não está desesperado no mercado, né? Fala-se muito em Thiago Almada, mas a informação até que eu recebi é que o Almada tem preferência pelo River Plate ao Flamengo. Não acredito muito nessa informação, acho que o jogador não se manifestou e não tem que se manifestar mesmo, já que o desejo dele é ir para a Europa. Porque ele queima cartucho, né? Se um dia ele precisar voltar ao Brasil, se um dia ele precisar voltar para a Argentina, vai fechar portas de bobeira, falando besteira na imprensa. Jamais, né? O jogador tem que ser inteligente, não pode fechar a porta. Mas ele está em silêncio porque ele não está querendo ir para o Brasil e nem para a Argentina. Enfim, e o Vasco, hein? O Vasco joga hoje também pela Sul-Americana, com uma novela de ossa, porque se fosse assim, pô, um jogador extraordinário e tal. De ossa, um bom jogador, como é um bom jogador o Spinelli, como também era o Marino Renestrosa, como é o Cuiabano, e não tá funcionando no Vasco, porque não é só trazer bom jogador. Você tem que ter boa estrutura, bom comandante, boa gestão, um bom ambiente dentro e fora de campo, e o Vasco é o contrário de tudo isso, né? Então eu fico imaginando os agentes do De Ossa vendo o time na zona de rebaixamento, não consegue sair dali, já tá com um jogo a mais do que boa parte dos times. Aí a novela não acaba, porque o De Ossa deve estar esperando qualquer outra proposta, né? Enfim, vamos aguardar, o mercado da bola não tá agitado. Tá magrinho, muito pela preferência de venda dos clubes e também pela crise vivida financeiramente por outros clubes, sem contar aí o Flamengo, que não vive crise financeira, mas está se reorganizando, dando um calote aqui, outro acolá. Fico por aqui, beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques da Casa do Futebol, e hoje, 8h30, live pra gente falar de todos os jogos que estejam acontecendo no momento. Beijo grande, valeu!